Olá, fique com a gente a partir de agora aqui no Nossa Saúde. Hoje nós vamos falar sobre AIDS. Santa Catarina registra em média 2.200 novos casos da doença por ano e Florianópolis tem a maior taxa de detecção de AIDS no país. Vamos saber então um pouco mais sobre as causas, sintomas, tratamento e prevenção a essa doença que mata milhares de pessoas por ano. A partir de agora. E os nossos entrevistados hoje são o Dr. Felipe de Barros Perini, médico infectologista, e Alexandre Cunha, do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Sejam muito bem-vindos aqui ao Nossa Saúde. Obrigado, Rafaela, pelo momento, por trazer a pauta. Acho que é de extrema importância aí para o estado de Santa Catarina, a capital, a gente falar sobre isso. Com certeza muito importante, né, Alexandre? Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. E para o GAPA esse é um momento importante justamente pelos indicadores epidemiológicos, né? E toda uma mudança que nós estamos fazendo e dando início agora com relação à questão com a sociedade, né? De como atuar frente a essa problemática da AIDS. Para começar, gente, Florianópolis tem aí a maior taxa de detecção de AIDS no país. Por quê? E quais são os números aqui na capital catarinense? Como é que a gente faz? Quer começar? Então, nós do GAPA vemos por alguns aspectos, né? Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Um aspecto positivo é porque a gente pode ver que a saúde pública está ampliando a questão da estratégia e do território de testagem, né? Ou seja, está conseguindo atingir mais pessoas com os testes de HIV. Um lado negativo é que daí a gente tem que sentar um pouco sobre esses dados e ver qual é o perfil dessas pessoas. Se são pessoas que sempre fizeram um teste, dava negativo e começou a dar positivo, ou se foram pessoas que fizeram o primeiro teste e deram positivo. Ou seja, novos casos ou casos antigos. Isso, ou casos antigos. Ou até a questão assim, se realmente a estratégia de prevenção está sendo aplicada ou não. Então, por isso que nós ali vemos assim, não podemos dizer, Florianópolis está num prestígio negativo ou num prestígio positivo. A gente vê que tem dois lados nessa moeda, né? Agora, qual lado a gente tem que estudar um pouco mais, ver o que está por trás desses dados epidemiológicos. Sim. Então, porque... E são quantos casos em Florianópolis? Bom, a taxa, se a gente for olhar pelo último boletim, são 57 casos novos, né, para cada 100 mil habitantes. Está em torno, se a gente olhar Florianópolis com 500 mil habitantes, em torno de 285 casos novos por ano. Como o Alexandre começou a comentar, acho que é um olhar que a gente tem que ver que são patamares altos, né, pensar em quase 300 novas pessoas infectadas pelo HIV, a descoberta delas, que é o que a taxa de detecção de fato traz. Se a gente olhar isso tem impacto sobre os serviços e tem impacto certamente, enfim, sobre as pessoas. Agora, olhar uma tendência, que isso vem numa tendência de queda. O Brasil inteiro vem em uma tendência de queda da taxa de detecção. Apesar de Florianópolis ser a mais alta, né, ela vem caindo ao longo desses últimos anos. A epidemia ela é mais antiga dentro do território do sul do Brasil, sudeste e sul do Brasil. Então, a chance da gente ter um maior número de casos ou de circulação, digamos assim, da infecção é maior. E se não há prevenção, há mais chance das pessoas se infectarem, porque afinal de contas a sexualidade está presente na vida de todos e tudo mais. Como colocado, é preciso olhar para esse número aprofundando nele. Possivelmente ele tem um aspecto de que a gente oferece ou tem conseguido colocar mais acesso à testagem, então as pessoas vêm descobrindo mais cedo. Sim. Então a gente olha para as taxas, por exemplo, de detecção de casos de AIDS, quando a pessoa já está doente ou mais tarde, ela vem caindo. Então a gente vem fazendo o diagnóstico mais precoce das pessoas. O que é fundamental e bastante importante. Ótimo para o né? tratamento, para como vai acontecer de fato o tratamento precoce, mais cedo, faz com que a pessoa não fique doente, ela vai viver tão bem quanto uma pessoa sem HIV, né, em termos de tempo, apesar das dificuldades, o estigma que a gente coloca. Ao mesmo tempo, não dá para negar que, de alguma maneira, são taxas altas e que a gente não deve olhar com isso com calma só porque ela vem caindo ou só porque a gente vem oferecendo mais testes. Há sim um problema, a gente tem esse problema, ela é real em Florianópolis, digamos assim, e muitas pessoas nem têm ideia dessa taxa, nem têm ideia, digamos, desse ranking negativo que a gente ocupa
essa medalha de ouro Sim. que ninguém se orgulha. Não desejável. Não desejável. Doutor, o senhor tem uma vasta experiência no assunto, né? O senhor hoje trabalha no ambulatório de profilaxia pré-exposição, também foi o coordenador do programa de HIV do Ministério da Saúde, programa nacional. Como é que o senhor avalia hoje o enfrentamento à AIDS no nosso município, no estado, no país, de uma forma geral? A gente está indo pelo caminho certo? Certamente acho que há alguns pilares, assim, a medicina em termos de oferecimento de remédios e tecnologias avançou muito nos últimos 30 anos e nos últimos 10 anos, 5 anos se a gente colocar. Hoje a gente está falando que a gente não trata, o tratamento do HIV não é um coquetel, né? A gente está falando de 1 ou 2 comprimidos ao dia, com menores efeitos adversos, é muito diferente. Antes as pessoas tomavam 15, 20. Hoje, teste, né? Os testes demoravam meses para o resultado. Hoje a gente fala de autoteste, que é 30 minutos. Então, em termos de tratamento do HIV e de descoberta dele, isso realmente evoluiu muito nos últimos anos. E a gente vai no caminho bem. O Brasil oferece de graça esses remédios para todas as pessoas, independente se você faz acompanhamento particular ou no sistema público de saúde. As pessoas têm que pegar, os remédios são distribuídos pelo Brasil de forma gratuita pelo governo brasileiro. Então, esse é um caminho certamente bom e que precisa ser mantido. Entretanto, eu acho que um pilar grande é o debate sobre a sexualidade, sobre o estigma, sobre a discriminação. Né? Ainda é insípido, né? Ainda é insípido. E o que a gente sempre tenta colocar, a inversão da lei dos cuidados inversos. Então, essa é uma lei que é descrita, né? Que a gente oferece mais para quem menos precisa. Então, a gente precisa colocar melhores serviços e melhores acessos para quem mais precisa, inverter o cuidado. Como colocado, né, a taxa de detecção é alta, mas ela não é igual em todas as populações. Certamente as populações mais vulnerabilizadas, né, de menor renda, negros e pardos, mulheres, enfim, e homens também, enfim, todos, a depender das suas vulnerabilidades da sua vida, essas taxas são maiores proporcionalmente. Então, o caminho vem, digamos assim, em parte positiva na tua pergunta que você me faz, mas certamente a gente não pode deixar de falar de outras coisas. Sempre tem os desafios, né, doutor? Que os desafios vêm. Então, a gente vem num movimento bom, mas ao mesmo tempo a gente sabe dessas ondas, enfim, eventualmente que colocam o debate da sexualidade como promiscuidade, que não é a mesma coisa. E isso é uma tendência ruim. Quando a gente olha para as campanhas recentes, a gente tem um pouco de dificuldade de falar só de um jeito de fazer prevenção. Né? A prevenção não é só camisinha, ela é importante. Mas hoje a gente tem uma gama de prevenção combinada para oferecer. E isso eu acho que a gente não pode deixar a pauta cair. Alexandre, eu queria ouvir de você o seguinte, eu lembro que antigamente, quando a gente ouvia falar de AIDS, décadas atrás, era assustador, né? Era praticamente uma sentença de morte. Hoje mudou muito isso. O que a gente vem sentindo, não sei se vocês confirmam isso, é que as pessoas estão mais despreocupadas com a AIDS, não tanto preocupadas quanto deveriam estar. Confere isso, qual é a sua avaliação? Na realidade, vindo ali pela experiência com o GAPA, né? A gente não concorda muito com essa informação, porque como a gente pega muitos casos recentes de HIV, a gente vê que também as pessoas veem como um atestado de óbito. Então, o público que a gente atende, geralmente, ele vê isso ainda com a morte, o HIV relacionado à morte. O que nós notamos é que, assim, até no desenvolver da luta do GAPA, nesses últimos 34 anos, a gente conseguiu muito avanço, até com relação à questão das medicações, mas mais por meios legais. A gente entrou mais por situações judiciais, né? Digamos assim, até que virou política pública e virou um direito adquirido. Até voltando um pouco à questão das medicações, a tecnologia hoje ela está muito à frente do que era na década de 80. Só que o que não avançou foram as estratégias de educação e saúde. Ou seja, a gente não está trabalhando com a sociedade num fomento de política pública ou num fomento de instrução a respeito do que é realmente a prevenção do HIV, o que é o HIV, qual o impacto do HIV na vida daquela pessoa, ou o quão próximo ou distante estamos do HIV. O que nós notamos hoje é que a sociedade, ela, né, até por diminuição das campanhas de prevenção e até pela não adoção do tema em ambientes escolares ou em ambientes sociais, as pessoas se distanciam. Então elas sabem que existe uma doença, sabem que a AIDS está aí, que a capital, né, e o estado tem índices consideráveis, mas elas não conseguem enxergar o que aquilo está próximo dela.
Então vamos supor, o HIV, eu, Alexandre, tenho uma vida sexual ativa, e o que isso influencia o HIV na minha vida? Então as pessoas elas não fazem um pouco essa digamos, essa distinção, essa leitura, né? Essa leitura, mas não porque elas são omissas ou tão distantes não tem medicação, então não tem problema. Não, é porque realmente há um desconhecimento de qual o impacto que a minha atividade sexual ou as minhas relações, elas estão diretamente ligadas ao tema ou não, né? Estão ligadas à infecção ou não. Há uma falta de informação, então, uma informação de maior qualidade. Isso que de mesmo. repente deveria vir assim, até nas escolas. Sim, eu acho uma das ideias que nós trabalhamos muito forte é com o ambiente escolar. E ali a gente nota muito isso, né? De que realmente as pessoas elas estão muito distantes ao tema. Então, sabe que é o HIV? Sei, mas o que o HIV tem a ver com a minha vida realmente é algo que distancia muito as pessoas, assim. E é onde bota a questão da vulnerabilidade, né? Porque eu desconhecendo o tema, né, eu não opto pela prevenção combinada mais adequada para mim. Então, qual é a estratégia de prevenção que eu vou utilizar mais própria para, por exemplo, o Alexandre? Eu não sei porque eu não conheço o tema em si. É bastante entrando nesse tema, né, falando um pouco das escolas, é diverso, é claro já na literatura científica, de que quando você inicia o debate sobre sexualidade, sobre sexo, enfim, mesmo com adolescentes, ou mesmo crianças e adolescentes, com o tema que deve ser dado e o tamanho que deve ser dado, o início da atividade sexual é mais tardio, a incidência de ISTs é menor e as taxas de gravidez na adolescência são menores. Então, não falar sobre o tema ao jovem é um enorme problema. Desserviço. Isso sim coloca, na verdade, o desejo, o sexual que existe, inerente da idade que cresce, sem informação, coloca para fazer, enfim, sexo em qualquer lugar. A mulher não consegue negociar com o parceiro, eventualmente, a camisinha e uma prevenção, né, adolescente, a mulher jovem. Então, coloca sob situações de maior risco a pessoa, ou se é um garoto, adolescente, jovem, enfim, adulto jovem, enfim, homossexual, que tem uma série de preconceitos e estigmas dentro da sociedade, ele vai ter que fazer na hora que dá, quando quiser, quando pode, enfim, sob situações de menor dificuldade de negociação. Então, quando a gente coloca isso, a gente sabe, isso são, enfim, estudos claros que colocaram isso. Acho que um ponto importante disso é olhar essa taxa de detecção, onde ela cresce. E ela cresce entre o jovem de 15 e menor de 30 anos. Aí que ela dispara, nos últimos anos, vem crescendo aí. A gente chama até mesmo da nova epidemia. Cresce entre os jovens. Entre os jovens, de 15 a 30 e maiores de 60 anos. São os dois lugares onde a taxa de detecção cresce. Nos outros lugares ela vem diminuindo, nas outras faixas etárias ela vem diminuindo. E essa é onde cresce. E um pouco é porque são populações em que a gente conversa menos sobre sexualidade. Um pouco por medo, na verdade, de achar que está induzindo o jovem, ou o idoso por achar que ele não tem atividade sexual. Que é um grande erro. E aí tem menos chance dessa pessoa encontrar espaços e métodos de prevenção. A PrEP, a PEP, a camisinha, o gel, os testes, enfim, todas essas outras formas que a gente vem colocando. A gente vai fazer uma pequena pausa agora e nós voltamos daqui a pouquinho para falar então sobre tratamento à AIDS, sobre prevenção. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre AIDS. Vamos começar então a falar um pouquinho nesse bloco sobre a doença, né? O que é a AIDS e como se dá a transmissão do vírus? Posso ir? Pode ir. Vamos lá, então. É bom falar do HIV e Acho AIDS que essa é a também, pergunta sempre, né, comum. Sim. Qual a diferença entre HIV e AIDS? Então, o HIV é um vírus e quando uma pessoa, enfim, entra em contato, tem infecção pelo vírus, se ela não cuida e não se trata, ao longo do tempo a imunidade dela cai, né, e ela desenvolve sintomas de AIDS, sintomas da síndrome, e daí sim ela é doente. Então, de alguma maneira, você coloca o HIV, a infecção pelo HIV é uma coisa, e a AIDS é a manifestação dessa infecção pelo vírus quando a pessoa já está doente e ela não está em tratamento. Hoje a gente sabe, se você iniciar o tratamento, essa pessoa inclusive pode sair desse estado de AIDS, né, recuperar sua imunologia, suas funções imunológicas normais e ser uma pessoa vivendo com HIV, longe desse fantasma, enfim, dessa situação grave que é a AIDS. Sobre os meios de transmissão do vírus HIV. Então, o meio de transmissão são praticamente duas vias, né? Que é a questão via sexual, que é a realização do sexo
sem preservativo, mas também é bom lembrar que só transmite o HIV de uma pessoa que não está em tratamento para uma pessoa que não tem o HIV. Então, se uma pessoa tem HIV e não está em tratamento e ela faz sexo sem preservativo, ela pode transmitir o vírus para outra pessoa. E a outra forma seria a via parenteral, né? Que seria através de sangue. Isso, acho que tem uma terceira forma que é possível, que é de, enfim, né, na transmissão vertical que a gente chama, da mãe pro que filho, é uma né? mãe que pode ser pela transmissão útero ou eventualmente pela amamentação. E a gente estava falando anteriormente sobre a desinformação e também há muita desinformação com relação à transmissão, porque muita gente ainda acha que a AIDS pega com beijo. Isso, por isso que é bom falar sempre das Né? formas Pra esclarecer um pouquinho de isso, transmissão, né? porque assim, o que acontece? A gente no GAPA, a gente trabalha muito próximo da sociedade, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Então a gente sempre está em comunidades, né? Seja ambientes diversos de espaços de socialização. E a gente sempre discute essa questão da prevenção ou, né, como vamos trabalhar a prevenção. Para a gente trabalhar a prevenção, tem que se entender o que é a transmissão. Então é muito rotineiro a gente ouvir que pessoas elas acabam desencadeando o preconceito porque acreditam que o suor passa HIV, que a saliva passa HIV, que o contato, o carinho passa HIV. Então é bom lembrar que não passa. Então assim, para contrair o HIV, digamos assim, hoje a principal via o que é? É sexual desprotegida. Então essa é a via. Por quê? A questão da secreção, né, do sexo, enfim, e ponto. Então daí até a gente tem as outras formas. É né? legal dizer assim, não passa por beijo, não passa por abraço, não passa por comida, não passa por talher, não passa por toalha, não passa por sentar Usar em o mesmo algum lugar. sabonete. Eu gosto, né, enfim, contando uma história de ambulatório, é comum isso a gente estar lá e sentir, as pessoas chegam, especialmente no começo, com o diagnóstico, com muito medo, o autoestigma é muito presente dentro das consultas, né? As pessoas vivem muito isso. Tinha uma senhora que descobriu, uma idosa já, ela já tinha netos, e ela não parou de cozinhar para a neta. Ela nunca mais cozinhou para a neta. Com receio? Por receio. E isso foi uma das coisas que, muito mais do que eu cuidar da carga viral, que a gente rapidamente conseguiu suprimir, a imunidade dela era boa, ela não tinha, a consulta era um trabalho de como enfrentar esse autoestigma, né? De como olhar e falar assim, realmente, e não foi uma nem duas vezes, foi preciso um conjunto de intervenções com a equipe toda para falar assim, poxa, volta. E quando ela tomou consciência disso, que ela não tinha risco para os familiares e para a neta, o quanto isso transformou a vida dela. Foi fantástico, né? Porque aquela coisa de tomar o comprimido, ela lidava bem, ela não tinha efeitos adversos. Agora, viver a situação de poder fazer risco com alguém, que é algo que... Então, é muito claro que hoje transmite por via sexual desprotegida, e desprotegida a gente pode falar camisinha, PEP, PrEP e essas formas de prevenção. Ficou bastante claro. Agora, vamos falar sobre diagnóstico, que hoje está muito acessível, muito rápido. É isso. Inclusive, Como tem que um você programa acha? A Hora é Agora, né? Isso. Com relação à questão do diagnóstico, a gente tem algumas peculiaridades, né? Vamos dar um exemplo da capital, por exemplo. A capital hoje é muito acessível a questão do exame. Hoje toda a unidade básica de saúde realiza o teste do HIV, né? Já dá o diagnóstico em 20 minutos, né? Então assim, é muito rápido e muito preciso. O GAPA também faz ações de campo. Então a questão do diagnóstico hoje ele é algo fácil e acessível, né? A gente tem os autotestes, que o Felipe vai conversar pouquinho. Até o doutor né? tem aí algumas Tem alguns aqui, amostras, né? Duas pra formas gente, para a gente mostrar. Que se a pessoa se sentir segura em fazer o teste na sua casa, num ambiente que ela julgar mais confortável, ela também pode fazer, e tem todo um aporte por trás, né, com telefones e até os serviços que estão dispostos. Sim. O diagnóstico é feito em quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos. 20 minutos a pessoa já 20 sabe minutos se já ela sabe tem ou não o vírus. HIV. São os testes rápidos que a gente chama, né? Então tem várias modalidades de teste rápido. Tem aquela que a pessoa pode procurar o serviço de saúde e fazer com um profissional de saúde, que sai em menos de meia hora, é o conceito. E isso existe tanto para HIV quanto para sífilis, para hepatite B, para hepatite C. Mais ou menos o modelo como a gente conhece muito bem do teste de gravidez. Ele sai muito rápido o resultado. E hoje também tem os autotestes, que é esse que eu estou tentando mostrar aqui na tela. São testes que a pessoa mesmo pode escolher aonde e quando ela quiser. Se ela não quiser contar para ninguém, ou ela tem muito medo até mesmo de um profissional de saúde orientá-la, é uma outra modalidade para somar para quem tem medo. Se você é tímido, o autoteste é para você, a gente brinca, né? E que também sai em 20 minutos.
A gente tem um projeto que é uma parceria com o CDC Atlanta, nos Estados Unidos, e a Escola de Saúde Pública da Fiocruz, que é o A Hora é Agora, que é um projeto em que a pessoa entra nesse site, ahoraeagora.org, e ela consegue acessar lá, botar alguns dados anônimos e ter um código, e que ele vai na rodoviária de Florianópolis e consegue abrir uma caixinha, Olha é um só. locker, é uma espécie de cofrezinho, e consegue retirar os testes tanto de punção digital quanto de saliva. Não tem contato com ninguém. Não tem contato com ninguém. Problema. Pode às 2 da manhã, a rodoviária é aberta 24 horas, ela fica num canto discreto e é interessante chegar lá. Até a pessoa que às vezes optar por fazer o autoteste, ou seja, no serviço público, assim que ela confie no SUS, confie nas unidades básicas de saúde, no serviço de referência, por mais que ela esteja um pouco de dúvida naquele momento, né, confie, porque é o sistema que a gente elabora, né, nós somos do GAPA, fazemos parte do controle social, é uma conquista nossa, é uma coisa que a gente luta, assim. Então, às vezes, não adianta às vezes a pessoa fazer o teste e saber o resultado e não buscar o serviço de saúde. Então, às vezes elas têm um pouco de preconceito com o serviço, mas o serviço está ali para atender. E se ela tiver, né, alguma restrição, barreira, entre em contato com o GAPA, que a gente junto, nós vamos fazer o acesso dessa pessoa. Ou seja, o caminho fez o teste, deu positivo, procura uma assistência, procura um programa de saúde. Vá no serviço de saúde, não fique com essa agonia. Se ela tiver não pouco... Quanto mais cedo tratar, melhor. Se ela tiver insegura, entre em contato com o GAPA, que nós somos sociedade para a sociedade, nós vamos estar junto com aquela pessoa para fazer a inserção dela. Mas não sofra sozinho, porque não é esse o caminho. Olha, o GAPA, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, ele realiza em média 300 testes de HIV por mês. A nossa equipe foi lá saber os detalhes e mostra agora na reportagem. Ele descobriu que era portador do vírus HIV há 5 anos. O diagnóstico veio carregado de medo e incertezas. O Leonardo tinha apenas 20 anos. A família estava longe. Ele havia se mudado há pouco tempo do interior de São Paulo para Florianópolis para estudar. Esse momento foi muito delicado, né? Porque não tinha nenhuma rede de apoio disponível no momento para me dar um certo suporte, né? Então, o GAPA foi um espaço primordial, né? Para poder me fornecer informação de como eu acessar o médico, de como tomar a medicação. Então, foi um momento bem dolorido, né? Porque eu recebi toda uma carga emocional de uma alta responsabilidade que era necessária, né? Porque eu tinha que tomar uma medicação, eu tinha que fazer exames de 6 meses. Então, tudo isso modificou muito a minha vida, mas agora eu vivo bem. Hoje ele é voluntário no GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS de Santa Catarina, onde atua como educador social. Que é um espaço onde eu possa construir projetos, construir vínculos com outras pessoas, para que elas possam ter uma boa adesão ao tratamento. O GAPA, em Florianópolis, realiza cerca de 300 testes de HIV por mês. Os exames são realizados de forma gratuita, na sede da ONG e também em ações externas. Quem conta melhor sobre esse trabalho é a psicóloga Marília de Souza. São testes rápidos, que levam em torno de 20 minutos para ficarem prontos. Nós realizamos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. É basicamente um furinho no dedo, aí coletamos um pouquinho de sangue para cada plataforma. Cada teste tem uma plataforma. E aí eles levam em torno de 20 minutos para ficarem prontos. A pessoa já sai dali com um resultado reagente ou não para as infecções. Os locais que nós escolhemos são escolhidos através da população que nós pretendemos atingir. Precisamos de população jovem, homens, mulheres e LGBTs. Então, a gente vai onde tem essa população LGBT, onde frequentam, né, universidade, ou então nós realizamos alguns eventos específicos para essa população. E aí conseguimos atingir ela. Mesmo com esse acesso, na maioria da população, ainda tem o receio de estar pesquisando, de estar indo atrás, de perguntar, tirar dúvida, né? Tudo isso por conta do preconceito, do tabu, né? E sim, ainda existe pessoas que não tiveram acesso à informação, que aí vem esses projetos, né? Que nós vamos atrás das pessoas para informá-las.
A gente viu então a Marília, psicóloga do GAPA, ali falando ainda sobre a questão do preconceito. Alexandre, existe mesmo muito preconceito ainda? Existe, infelizmente existe. Hoje o que nós, né, como o GAPA, o que nós mais vemos que afastam as pessoas do tratamento ou até que afastam com relação à questão do realizar o teste do HIV, né, de conhecer o seu diagnóstico, é o preconceito, assim. É aquela questão, a gente vive hoje num advento que a tecnologia de prevenção é altíssima, porém a questão da visão da sociedade frente ao HIV, a gente ainda vive a década de 80. Infelizmente isso, né, doutor? Porque hoje existe um tratamento aí acessível a todos, inclusive um tratamento bastante eficaz. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Isso, né, Rafaela? O tratamento hoje, ele é diferente do que era no passado. Isso as pessoas têm que saber, né? A taxa de abandono de quem iniciou o tratamento também, porque teve efeitos adversos, é alta. Então hoje a gente tem que, felizmente, poder dar essa notícia, que o tratamento começa hoje com 1 ou até 2 comprimidos ou até 1 comprimido ao dia somente, com quase nenhum efeito adverso e quase nenhuma interação medicamentosa. Então, De graça. E de graça. Né? É gratuito, pago pelo SUS, pago pela sociedade, mas de oferta acessível. E no passado a gente falava disso, né? Era um monte, as pessoas tinham que se adaptar ao tratamento. Hoje o tratamento se adapta à rotina das pessoas para que ela consiga realmente facilmente tomar os remédios e conseguir ir bem. E ao mesmo tempo, né, colocando o tratamento, hoje eles são eficazes do ponto de vista de reduzir a carga viral muito rápido. Então antigamente demorava alguns meses, 6 meses até mais. E hoje a gente está falando em 2 meses para você ter a carga viral detectável. Isso é uma informação importante, que vai na linha, né, um pouco do que o Alexandre colocou. A hora que você detecta essa carga, ou seja, os exames que você coleta para ver o vírus, você não enxerga o vírus mais, ou seja, ele está suprimido, ele está travado, digamos assim, e você não transmite mais, você deixa de transmitir. É o que a gente chama de igual a I, ou indetectável igual ao intransmissível. Isso é dos benefícios próprios para a pessoa, porque se ela controla o vírus, ela não vai adoecer e ao mesmo tempo ela também não vai transmitir para quem ela mais gosta, para quem ela está fazendo amor, enfim, tendo relações. E muito menos isso dá um baque, digamos assim, um soco no estigma, porque se alguém ainda imagina, né, que uma pessoa vivendo com HIV é uma pessoa com uma peste, digamos assim, que deve ser isolada, que não pode trabalhar, que não pode, enfim, ter relações, não pode ter nada. Completamente equivocado. Equivocado. Né? Então a gente passa para um outro patamar do ponto de vista médico hoje, tratar o HIV é tranquilo, tem seus desafios, obviamente, mas ela vai bem. Eu diria que talvez o primeiro ano é o mais difícil quando a pessoa descobre. Ela ainda está adaptando aos seus remédios, adaptando aquilo à rotina, tendo um pouco de gestão sobre tudo isso, os enfrentamentos. Mas depois desse começo, assim, em termos, enfim, né, de supressão viral, controle do vírus, recuperação da imunidade... E ver que a doença não avança, pelo contrário... Ela vai perceber que ela vai dar certo, que o caminho está dando certo. Acho que é um ponto, como diz o Alexandre, procure, não se esconda. Né? Por favor. Se você não sabe, faça o teste. Se der positivo, procure o serviço de saúde, procure a sociedade civil que pode te apoiar. E se você abandonou, volte ao tratamento. Que eu acho que hoje tem coisas melhores para isso. É importante a gente falar também sobre a profilaxia pré-exposição, que a gente não falou, né? Então, a pessoa que está, você falou que de repente vai se expor a um risco, que ela procure o ambulatório. Como é que funciona exatamente isso? Isso, acho que eu vou fazer um conjunto. Assim. Hoje a gente tem prevenção para antes, durante e depois da relação sexual. Então a gente pode escolher um deles ou juntar eles, o que a gente chama de prevenção combinada. Eu faço sempre uma analogia que na vida da gente o risco de ter uma IST é como se fosse uma corda em que às vezes ela está mais tensionada ou menos tensionada conforme a gente está vivendo. Se você está num relacionamento tranquilo, você sabe quando você está conectado com a pessoa. Às vezes ele não está mais, ou você está percebendo que há maior risco, ou se você, na verdade, tem uma relação aberta, tem mais pessoas que você gosta de se relacionar, os riscos são maiores. Então, essa corda tem tensões diferentes. Se você colocar somente um fio nessa corda e ela arrebentar, você tem um IST. Se você junta estratégias, se um arrebentar, você segura o outro. Indo direto para isso, eu vou começar pela mais antiga, que é a camisinha. Então essa realmente precisa, só que ela funciona, digamos assim, para 25% das pessoas que usam o tempo todo,
durante todas as relações. Então a gente precisa de soluções para os outros 75%. E a outra tecnologia que surgiu é a tal da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, imagine, se você teve uma relação desprotegida, você passou, enfim, um momento, falou, poxa vida, eu tive isso, tenho outra forma de me prevenir. Até 72 horas você procura qualquer centro de saúde ou as UPAs e você consegue ter acesso a esse tratamento que vai prevenir do HIV. E a PrEP é mais recente, que é a profilaxia pré-exposição, que ela, enfim, tem no Brasil desde dezembro de 2017, janeiro, e que ela é direcionada para algumas populações de maior vulnerabilidade, que pode se beneficiar do tratamento antes do contato com o vírus. E é uma pílula diária para tratar do HIV. Hoje a gente marca isso por e-mail, chama prepsusfloripa@gmail.com. Manda um e-mail lá e a gente marca uma consulta para a pessoa ir conhecer esses métodos de prevenção e conseguir ter acesso a isso aí. Rafael, e outra questão também que ali no GAPA a gente gosta de conversar muito com a sociedade, com relação à questão das prevenções também, de ela conhecer o estado de saúde dela e do parceiro ou dos parceiros. Porque se a pessoa se testa, ela sabe que, por exemplo, ela se testa, não tem HIV, tem um parceiro fixo, testa, não tem HIV, ou tem outros parceiros, e eles se testam e não tem HIV, eles não têm como passar um para o outro. Isso. Mas o que acontece? Tem o diálogo, tem a parceria, tem essa questão de conversar um com o outro. Ou vai que tem um caso de que um descubra que tem HIV. 2 parceiros, um fez o teste, não tem HIV, o outro fez. Tem HIV, toma a medicação, se tornou indetectável, também não vai transmitir. São outras formas de prevenção também, que é conhecer o corpo e o estado de saúde. E a gente tem que trabalhar isso com as pessoas, porque é uma forma que a gente consegue conversar com o usuário, consegue trabalhar a prevenção, e o importante, ele vai conhecer o seu estado de saúde. E é uma coisa que a gente está batendo muito na tecla. Hoje, assim, está dando um resultado muito bom, porque está levando as pessoas a se testarem. Que se não fazem parte dos 25% que usam preservativo, mas conhece seu estado de saúde. Sabe que tem HIV ou que não tem, e se tiver o que fazer para não transmitir. Tudo passa pela conversa, pelo diálogo, pela informação, pela conscientização. E vamos acabar com essa história de achar que você tem HIV, acabou, é o fim de tudo. Na verdade, não. Né? É uma outra forma de viver a vida, com menos impactos lesivos do que era antigamente, né? Mas é uma outra forma e, graças a Deus, assim, é algo que hoje dá para viver. E é buscar ajuda que está aí à disposição para quem quiser e precisar. Sim. Com certeza. E é bom lembrar que assim, hoje uma pessoa com HIV em adesão, né, aquela pessoa que toma medicação, que vai no médico, não é impeditivo dela viver. Se ela quiser fazer uma universidade, ela vai fazer uma universidade. Se ela quiser ser um astronauta, vai ser um astronauta. Se não quiser ser, também não vai ser. A vida é praticamente normal. A vida é normal. Tipo, os sonhos não vão parar. A pessoa hoje ter HIV não é impeditivo de ser pai, de ser mãe, ou de não cumprir com os que queria ter, digamos assim, com os sonhos que ela queria ter. Então não tem. É óbvio, a gente tem um período de reajuste da informação de viver com HIV, mas não é impeditivo para nada. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Dr. Felipe, Alexandre, muitíssimo obrigada por virem aqui ao programa e por trazer para a gente informações tão relevantes. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Rafaela. Eu acho que é isso. O ambulatório da PrEP está aberto. A Secretaria de Saúde Municipal de Florianópolis também está aberta. Se vocês quiserem visitar, ver o nosso trabalho. O GAPA, a gente já tem uma parceria muito boa. E está aberto para quem precisar, quem quiser vir, né? Os nossos telespectadores também, para a gente mostrar isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade e, né, em nome do GAPA, do Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, e eu acho que o importante é que foi a palavra que o Felipe falou, parceria. Acho que assim, a gente tem um serviço público funcionando, a gente tem sociedade civil funcionando junto, a gente tem que ser parceiros para quê? Para desmistificar os preconceitos. Exatamente. E aprimorar cada vez mais o serviço e assim a gente acabar com a epidemia de HIV/AIDS. Porque ela pode, é possível, a gente consegue fazer isso em até 2 anos, sim, mas nós todos temos que estar unidos para conseguir isso. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vez, muito obrigada. E assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.